vigiai e orai para que não entreis em tentação. Emmanuel intitula o seu comentário Evitando a Tentação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando mais um Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre algo que nós encontramos na sociedade, a rodo, em grande quantidade, às vezes dentro da própria família, pessoas próximas. É aquela circunstância de encontrarmos alguém com muito potencial, alguém que tem inteligência, que tem discernimento, mas de repente essa pessoa caiu no vício, e vício de diversas formas, caiu no vício, nas drogas, na sexolatria, no orgulho, na vaidade, no egoísmo. E são pessoas que, quando nós olhamos para elas, às vezes refletimos sobre o passado, sobre o que elas significaram, o que elas fizeram, para até ser pessoas que tiveram uma boa índole há algum tempo, têm discernimento, têm capacidade de entender as coisas, mas mesmo assim resvalam nesse tipo de conduta que é extremamente deletéria para cada um deles. E entender o que significa essa situação, o que leva uma pessoa a chegar a esse estado, é algo que às vezes ocupa a nossa mente, ocupa o nosso pensamento, a gente fica em dúvida, né? O que levou uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha muito potencial a chegar nesse estado às vezes. E a realidade é que às vezes a gente pensa que faltou oração, faltou um compromisso religioso, faltou às vezes uma educação familiar, faltou um bom exemplo, e de fato todos esses elementos podem estar presentes. A religião contribui, a família influencia, bons exemplos, bons ambientes sempre ajudam a pessoa a se comportar de uma maneira mais adequada perante a vida, nada disso pode ser desprezado e o papel é relevante. Contudo, existe um outro elemento que diz respeito à pessoa. Nós não podemos avaliar que a pessoa ela é simplesmente o resultado da conjuntura de elementos externos que estão ali. Porque esses elementos podem ser favoráveis, eles podem auxiliar, eles podem orientar, e mesmo assim a pessoa acabar resvalando nesse tipo de conduta. Quem de nós não conhece uma pessoa que, apesar de ter uma boa família, que tem uma boa condição financeira, que é aquilo que a gente considera como sendo essencial, ter cursado boas escolas, mesmo assim acaba caindo em condutas que são condutas muito prejudiciais para a própria pessoa, quando não para a sociedade, para aquelas que estão em torno dela. E refletir sobre isso nos leva a entender que esses elementos externos, eles têm seu peso, novamente, nada de errado com isso, tem seu valor, mas eles não são determinantes. Da mesma forma, quando a gente vê pessoas que emergiram de situações complicadas, de ambientes sociais de risco, e que às vezes conseguem construir uma vida com dignidade, ter até um destaque maior na sua profissão ou na sua vida pessoal, a gente começa a entender que esses elementos contextuais, eles têm o seu papel, mas eles não são determinantes. O que acontece com uma pessoa quando ela tem todos esses elementos externos favoráveis, mas mesmo assim ela acaba cedendo a esse tipo de conduta, é que ela cede a aquilo que a minha avó falava assim, cedeu à tentação. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouquinho o que significa isso para cada um de nós. Porque quando a gente pensa nessa palavra tentação, a gente lembra tanto de coisas religiosas que podem configurar imagens mais intensas, mas às vezes até aquela tentação do docinho, ou quando a gente está de dieta, a gente olhar alguma coisa que a gente gostaria de comer e aí de repente quebra a dieta, ou quando a gente começa a fazer um exercício e a gente fala, ah não, hoje amanheceu chovendo e a tentação da coberta, do travesseiro fica maior. Ou seja, são esses elementos que nos tiram da nossa estrada, que nos afastam daquele caminho que nós estamos querendo percorrer no sentido de realização, de construção, de crescimento. E todos nós nos deparamos com isso em menor ou maior grau.
Às vezes coisas simples dentro de casa, às vezes coisas maiores que levam até a ruínas de famílias inteiras. E como a gente faz para lidar com isso? Ou seja, se surgem tentações, a todo momento a gente está cercado disso. A internet hoje é uma ferramenta maravilhosa, nós estamos aqui graças à internet, mas ela também possibilita o acesso a muitas coisas que podem entrar nessa categoria de tentação e às vezes nos afastar um pouquinho do caminho que nós queremos trilhar. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente realmente resiste à tentação? Porque é preciso ter um pouco de estratégia, algo mais sofisticado para que a gente possa ter realmente sucesso em lidar com essas situações. E o primeiro passo para a gente conseguir lidar com essas coisas é fazer uma relação dos nossos potenciais, do que a gente sabe fazer de positivo, do que a gente sabe concretizar. Não precisa ser algo extraordinário, mas alguma coisa que, quando nós estamos realizando, quando nós estamos concretizando, aquilo nos dá alegria, nos dá prazer, nos dá um senso de propósito, de realização. Ter essa relação do que nós somos capazes de fazer, e todos nós temos. Às vezes a pessoa é muito hábil na esfera musical, outras escrevem poesias, outras falam muito bem, outras escrevem literatura, realizam trabalhos manuais, alguma coisa que faz parte do nosso potencial íntimo, daquelas realizações que nós somos capazes de empreender. E a gente avança para outras áreas, uma área profissional, de tirar fotografia, de fazer filmagem, de captar som, de tocar um instrumento. Quando a gente começa a fazer um inventário dos nossos potenciais, daquilo que a gente consegue realizar, essa lista é uma excelente prevenção em relação às tentações. Porque resistir à tentação não basta simplesmente a gente dizer não a alguma coisa. Às vezes a gente precisa dizer não, mas se a gente puder aliar isso a um sim a outra coisa, alguma coisa que nos traga um sentimento de realização, de alegria, de propósito, a nossa resistência vai ser muito mais forte. Por isso, quando nós estamos pensando em resistir à tentação, devemos sempre buscar esses potenciais. Aquelas coisas que a gente gosta de fazer, que a gente faz bem, para na hora que surgir a tentação de um pensamento negativo, ou às vezes de uma conduta inadequada, a gente ter algo que a gente fala assim, não, em vez disso eu vou fazer uma outra coisa. E quando a gente canaliza isso em favor do próximo, quando a gente direciona isso para auxiliar alguém, e pode ser alguma coisa que faça parte da nossa vida profissional, que a gente faça inclusive do ponto de vista remunerado, não tem nada de errado com isso, mas que a gente utilize o nosso potencial, que a gente utilize aquilo que nós temos, que a gente gosta, as nossas habilidades em favor das outras pessoas, nós começamos a adquirir mais força para resistir à tentação. Porque não fica simplesmente algo que é contra aquilo que a gente olha e aparentemente vai trazer alguns momentos de prazer passageiro e que às vezes pode comprometer a pessoa. Às vezes a pessoa tem um vício de álcool e aí de repente vai numa festa, tem ali algumas pessoas bebendo socialmente, a pessoa sente a tentação de tomar um pouquinho, sabendo da sua fragilidade, mas quando ela lembra dos seus potenciais, do que ela quer realizar, do que ela pode fazer de útil para as outras pessoas, a ação de resistir à tentação se torna muito mais firme, muito mais sólida e constante. Então, quando a gente pensar em resistir à tentação, quando a gente olhar para essa situação, lembremos-nos de que todos nós temos potenciais únicos, exclusivos, aquilo que diz respeito a você. Você é uma criatura única, não existe duas criaturas iguais no universo e existem potenciais que são seus. E desenvolver esses potenciais, auxiliando o próximo em favor do semelhante, nos ajuda a resistir à tentação. Então, quando a gente olha as pessoas no mundo que infelizmente cederam a isso, normalmente por trás a gente pode ter sim uma ausência de família, um contexto desfavorável, ausência de recursos, mas no íntimo nós temos potenciais que existem, que aquela pessoa possui, e que esses potenciais não foram desenvolvidos em favor do semelhante, e isso fragiliza a pessoa diante das tentações que a vida
nos oferece cotidianamente. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, e é uma fala muito conhecida de Jesus em que ele nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Emmanuel intitula o seu comentário Evitando a Tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Uma bela página de Emmanuel, nos lembrando que é sempre importante a gente reconhecer que a enxada parada ela enferruja, que a água parada ela se cobre de detritos, para que a gente se coloque em movimento a fim de que consigamos resistir às tentações. Eu gostaria hoje de propor um desafio, que nós paremos alguns minutos no decorrer do dia e façamos uma lista dos nossos potenciais, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente faz bem. Tenhamos essa lista, vamos relacionar aí pelo menos umas 5, 10 coisas que a gente gosta realmente de fazer e que aquilo pode ser utilizado em favor do semelhante de maneira direta ou de maneira indireta, não importa, no trabalho ou fora do trabalho, não importa, vamos ter essa relação. Essa vai ser a nossa salvaguarda, porque todas as vezes que nós estivermos diante de uma tentação, diante de algo que nos chame a atenção para nos desviar do caminho, a gente vai recorrer a essa listinha e vai olhar ali e perguntar assim: o que dá para fazer agora? Talvez escrever uma poesia, talvez escrever, fazer uma ligação, realizar uma atividade, plantar uma flor, cuidar de um jardim, cozinhar, passar uma roupa, realizar uma atividade no trabalho, tocar um instrumento musical. Estou dando aqui só alguns exemplos para que a gente tenha essa relação, a fim de que sempre que a gente se deparar com algo que é um convite a que nos desviemos do caminho do crescimento, que a gente tenha isso formalizado, escrito, tá? Num papel, no caderno, ou então uma lista ali no nosso celular, para que sempre que chegar aquela tentação, entre aspas, a gente poder recorrer a essa lista e falar assim: não, agora eu vou realizar outra coisa, vou fazer algo de útil, vou fazer alguma dessas ações que eu também gosto, que eu sou bom, que eu sou boa nisso, e a gente poder resistir efetivamente às tentações. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.